Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Os Zelotes e os Herodianos. A Bíblia Pastoral, a nossa Bíblia Católica. A Introdução ao Novo Testamento, página 1177. Boa tarde, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E quem nos dá a palavra de vida não sou eu, não. É Jesus Cristo no Evangelho, na Palavra de Deus. Amém? Amém. E estamos aí estudando os grupos religiosos, né? Os grupos sociais da época de Jesus. Isso é importante para a gente poder entender melhor o contexto, né, da Palavra de Deus. Para a gente poder entender bem a Palavra de Deus e poder trazer proveito, né, da Palavra de Deus, ela ser luz mesmo na nossa vida, na nossa caminhada. Amém? Amém. Então, por isso que é preciso ter esse conhecimento. Irmãos e irmãs, hoje vamos conhecer um pouquinho mais, né, sobre os Zelotes e os Herodianos, né? Então, os Zelotes, né, é na página 1176 da Introdução ao Novo Testamento da Bíblia Pastoral, tá? Da Bíblia Pastoral. E vai até a página seguinte, 1177. Então, essas duas páginas vai falar dos Zelotes e dos Herodianos, tá bom? Então, eu vou ler aqui para vocês, mas vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês aí, na Bíblia Pastoral, quem tem em casa, tá? E conferir lá direitinho, tá bom? Vamos ouvir aqui com bastante atenção, tá? Zelotes. Os zelotes se constituíram a partir dos fariseus. Provém especialmente da classe de pequenos camponeses e das camadas mais pobres da sociedade, massacrados por um sistema fiscal impiedoso. Muitos são muito religiosos e nacionalistas. Desejam expulsar os dominadores pagãos romanos. Então, os zelotes, eles são contra a dominação romana que existia na época de Jesus. O Império Romano dominava a Palestina naquele tempo. Vamos continuar no texto. Também são contrários ao governo de Herodes na Galileia. Querem restaurar um estado onde Deus é o único rei, representado por um descendente de Davi, messianismo, né? Nesse sentido, os zelotes são reformistas, isto é, pretendem restabelecer uma situação passada. Enquanto os fariseus se mantêm numa atitude de resistência passiva, os zelotes partem para a luta armada. Então, eles usam da violência, da luta armada. Por isso, as autoridades os consideram como criminosos e terroristas e são perseguidos pelo poder romano. Entre os apóstolos de Jesus, provavelmente deles eram zelotes. Um é Simão, né? Marcos capítulo 3, versículo 19. Né? Simão, o zelota. Né?
e Judas Iscariotes. Interessante, né? Judas Iscariotes era um zelota, provavelmente, como diz aqui. Simão Pedro parece adotar certos métodos dos zelotes. Isso me faz lembrar no momento em que Jesus ele é preso, lá no momento da paixão, lá no jardim, né? Getsemane, né? Jesus é preso e o São Pedro ele corta a orelha do soldado, o soldado lá do templo, né, que queria prender Jesus. Aí Jesus disse: não, Pedro, quem usar da espada morrerá. Entendeu? E depois Jesus curou a orelha do soldado. Então, é por isso que quando aqui diz, né, que parece que São Pedro, né, gostava das ideias, né, os métodos dos zelotes, por causa dessa passagem do Evangelho. São Pedro quis impedir a prisão de Jesus naquele momento da paixão, entendeu? Agora, vamos ver. Nós vimos que os zelotes, eles são nacionalistas, eles querem libertar o povo de Israel do domínio romano. Né? E eles não ficam igual os fariseus só rezando, não. Eles querem pegar em armas, eles são nacionalistas. Por isso eles são chamados subversivos, eles são considerados terroristas. Então os zelotes eram mais um grupo político do que religioso, né? Então, eles queriam libertar o povo de Israel do domínio romano. Agora, os herodianos é o contrário disso, tá? Os herodianos, eles eram a favor do poder, entendeu? Vamos lá, vamos ver o que diz aqui a Bíblia Pastoral. Herodianos, partidários de Herodes. Os herodianos são funcionários da corte de Herodes. Embora não formem um grupo social, concretizam a dependência dos judeus aos romanos, está vendo? Eles apoiam o domínio romano. Conservadores por excelência, têm o poder civil da Galileia nas mãos. Fortes opositores dos zelotes. Vivem preocupados em capturar, né, dirigentes políticos da Galileia, né, em capturar agitadores políticos da Galileia. São responsáveis pela morte de João Batista. Então, os herodianos perseguiam os zelotes porque os zelotes eram contra Herodes, contra o domínio romano. Né? E esses herodianos, né, tinham seu grupo que cobrava impostos, que eram os cobradores de impostos, também chamados de publicanos. A gente lembra no vídeo passado, quando falou dos fariseus, né, que Jesus ele colocou na parábola dele um fariseu e um cobrador de impostos. Né? Então, esse cobrador de impostos trabalhavam, né, esses cobradores de impostos, trabalhavam para os herodianos. Né? Ou talvez os cobradores de impostos eram herodianos também, né, porque eram funcionários de Herodes, para poder recolher os impostos, né, e depois enviar isso para Roma. E os cobradores de impostos também se beneficiavam disso, se enriqueciam com isso também, com essa exploração do povo. E os cobradores de impostos eram muito odiados pelo povo, eram considerados pecadores públicos, né? Eram traidores do povo, pecadores, né? E Jesus, no entanto, chama Mateus, também chamado de Levi, para ser seu seguidor. Tem um vídeo aí na Bíblia Ilustrada, tá, no nosso canal, que fala dessa conversão de São Mateus, de Levi, né? Então, irmãos e irmãs, a gente viu aqui, né, dois grupos contrários. Um é contra a dominação romana, que são os zelotes,
grupo revolucionário nacionalista, né, grupo armado, e os herodianos que são a favor do poder, do domínio romano, porque eles também estão enriquecendo com isso, né? Então, e Jesus está no meio de tudo isso. E aí a gente acompanhando, né, o dia a dia da missão de Jesus, a postura dele diante das coisas, a gente vê, né, qual é a posição de Jesus, né? Então, obrigado a você ter assistido esse vídeo até o final, tá? Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando do nosso estudo. Se você ainda não viu os outros vídeos, assiste os nossos vídeos, procura aí na playlist, tá bom? Muito obrigado, tá? Pelo seu interesse nas coisas de Deus, tá bom? Aí no próximo vídeo, se Deus quiser, vamos ver os essênios e os samaritanos, tá bom, gente? Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.